Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Tudo bem com você? Tá tudo jóia? Família vai bem? Então vamos lá, mais uma aula hoje sobre biodegradáveis, ok? A importância da biodegradação. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito, tá jóia? Beleza? Então, começando, olha aí, biodegradação, né? E produtos biodegradáveis. Hoje está na moda. Vários são os produtos feitos com fécula de mandioca, de batata, material que vem do amido, produtos feitos diretamente de plásticos biodegradáveis e assim por diante. Beleza? Legal. Então vamos lá. Então vamos definir biodegradação. Bio, seres vivos. Degradação é a desintegração de materiais, ok? Então, esses materiais serão desintegrados, principalmente, muitas vezes, pelo ambiente, pela ação ambiental, e também por micro-organismos, tais como a ação de fungos e bactérias. Tá legal? Tá joia? Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Então, a biodegradação é a decomposição, então, né, envolvendo aí os efeitos ambientais, tais como fatores abióticos, como pH, temperatura, luminosidade, salinidade e assim por diante, né? E é claro que também temos aí a ação de micro-organismos, como eu já citei, fungos e bactérias. Então, não podemos esquecer disso. Tá legal? Muito bom. E aí, o que nós podemos conversar sobre isso? Muito simples, né? A biodegradação, ela vem, então, de um processo natural, ok? Que muitas vezes pode ser transformado, adaptado, ou ocorrer naturalmente naquela região, naquele local, né? E ocorre a decomposição, ou seja, né, enzimas e substâncias especiais vão trabalhar em reações biomoleculares, fazendo com que essas estruturas se degradem no ambiente. Só que essa degradação no ambiente, ela tem que ser controlada, né? Então, olha lá que interessante, ó. Os micro-organismos são micro-organismos simples que pertencem ao reino Monera e ao reino Fungi, tais como as bactérias e os fungos, né? E aí, essas bactérias e esses fungos vão realizar a transformação, né, de moléculas orgânicas complexas que deverão agora devolver ao ambiente, trazer ao ambiente a matéria inorgânica que fazia parte, né, de determinadas estruturas. Beleza? Legal? Então, tá jóia. Então, olha lá. Essas reações são reações enzimáticas, né? E aí nós temos a origem dos biodegradáveis. De onde eles surgem? Bem, a grande parte dos biodegradáveis que encontramos atualmente, mesmo que a ideia tenha nascido, né, na década de 1960, mais precisamente em 1961, com o elemento carbono, nós temos a origem dos biodegradáveis, principalmente de origem vegetal e de origem animal. Tá joia? Então, olha lá que interessante, ó. Beleza. E aí nós temos também, né, as causas, né, da biodegradação. As causas da biodegradação estão relacionadas principalmente com células, organismos unicelulares, dentre eles bactérias e leveduras, como é o caso dos fungos, né, que vão liberar enzimas e fazer o processo da biodegradação através de processos enzimáticos. Lembrando que a enzima é uma proteína que apresenta o pH alterado. Lá na aula de citologia, lembrando dos ribossomos, do retículo endoplasmático granular, do complexo de Golgi, né? E dos lisossomos. Temos que lembrar de tudo isso, né? Para falar um pouquinho de enzimas, tá joia? Beleza. Então, ó, os tipos de biodegradação. Os tipos de biodegradação são aqueles, né? Onde você tem o oxigênio sendo envolvido, ele está no ambiente, ou a ausência do oxigênio. Então, quando o oxigênio está presente,
A biodegradação é do tipo aeróbica. E quando ele está ausente, quando ele não se encontra, a biodegradação ela é anaeróbica, ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece em um desses processos aí. Legal. Então, os biodegradáveis, né? Existe uma associação, principalmente hoje, com produtos ecologicamente corretos. Temos que tomar cuidado com essa afirmação, porque eu não trato isso como uma afirmação. Por quê? Porque logo, logo eu vou discutir com vocês sobre o processo da biodegradação, onde ele deve ocorrer, qual é o ambiente perfeito para que ele ocorra. Tá bom? Legal? Então, olha lá. Fatores que afetam o processo da biodegradação. Então, são eles os fatores bióticos, ou seja, os fatores biológicos, os fatores relacionados com a vida, né? Então, temos aí o reino Monera e o reino Fungi, né? Então, as comunidades biológicas, principalmente de fungos e bactérias. Dentre os fungos, os mais atuantes são as leveduras. Tá legal? Os fatores abióticos. E os fatores abióticos nós temos temperatura, né? Temos o pH, o potencial hidrogeônico, temos a salinidade, temos a luz, a água, o oxigênio, né? E existem outros fatores também, tais como os nutrientes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Determinado ambiente é rico em nutrientes, então isso pode favorecer ou prejudicar o processo de biodegradação, a falta ou ausência de nutrientes naquele ambiente, né? Temos a predação e temos também os processos de sinergia. Beleza? Legal. Aqui nós temos os tipos de biodegradação ainda no tipo mineralização ou biomineralização. Podemos citar isso, um exemplo, a concha dos moluscos, né? Então, quando o molusco morre e nenhum outro organismo toma conta dela, tal como o Bernardo eremita, que é um crustáceo, vai lá para proteger seu abdômen, ele pega uma concha e utiliza a concha, né? Nós temos a biodegradação, né, desse material, que é a biomineralização, ou seja, um grande exemplo aí é a água e o dióxido de carbono. E o que vai acontecendo? Essa concha ela vai se desintegrando aos poucos, devolvendo ao ambiente todo o processo mineralizado, né? Então, os sais e o carbonato de cálcio vai se quebrando e ele vai sendo depositado no fundo do oceano, no fundo do lago ou até no próprio continente. Beleza? Legal? Temos também a biotransformação, né? Que parte da matéria orgânica é degradada e a outra parte dela, né? Ela vai ser convertida em compostos, né? De cadeia menor. Um exemplo muito comum é a fermentação do açúcar em etanol, né? Então, olha lá que interessante. Você tem o açúcar, né? O açúcar está ali, mais a levedura, então a ação agora de um micro-organismo vai resultar na produção de álcool, né? Que é o caso do etanol. Beleza? Legal? Muito bom, muito bem. Vantagens da biodegradação. Então, a biodegradação ela apresenta, assim como qualquer fenômeno, né, da natureza, na verdade, ele pode trazer benefícios ou prejuízos, vantagens e desvantagens. Vamos ver as vantagens quais são, né? Pode ocorrer diretamente no local onde existe ali o processo, sem problema nenhum, né? Então, você não tem que remover nada, pode ocorrer ali mesmo, né? A eliminação de resíduos de forma permanente. Então, os resíduos serão liberados de forma... O problema é o tratamento desses... Não vou falar ainda das desvantagens, vamos só nas vantagens. Então, olha lá. O baixo custo, né? Diminuir a destruição ambiental, a destruição do local, né? Elimina também as responsabilidades a longo prazo, pode ser utilizada com outras técnicas de tratamento, não impede nada que outro tipo de tratamento possa ser feito, né? Diminui a poluição ambiental,
e protege também o meio ambiente contra as agressões, né? Beleza. E as desvantagens? Quais são as desvantagens, principalmente? Um exemplo aí da embalagem biodegradável. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? É necessário um local correto de descarte, então, em usinas de compostagem. Não é toda a localidade que apresenta usinas de compostagem para material biodegradável, né? Por quê? Porque essas usinas elas apresentam condições adequadas, principalmente de fatores abióticos, tais como a luz, a umidade, a temperatura, né? E fatores bióticos, quantidade correta de micro-organismos, né? Beleza? Eu peguei como exemplo a América do Sul, mas isso não se prende só à América do Sul, né? Em todos, a maioria dos continentes, nós vamos perceber isso, né? Mas os resíduos acabam parando em aterros sanitários ou lixões, e onde você não tem as condições necessárias para que ocorra, né, a biodegradação dessas embalagens, né, de forma correta e adequada. Então, olha lá. Então, a ausência da biodegradação completa, né? E temos também a degradação anaeróbia, na falta do oxigênio, o que acaba gerando para o ambiente o gás metano. Então, se você tem uma menor concentração de oxigênio, você tem uma maior liberação de gás metano, que pode afetar e vai afetar o efeito estufa. Beleza? Legal? Muito bom. E aí, então, para trabalhar junto com a biodegradação, os biólogos e ecólogos, assim como eu sou biólogo e ecólogo, nós aconselhamos sempre, né, os 7 R's, né? Repensar ecologicamente, recusar, saber recusar o que não é correto, o que não é legal, o que pode trazer prejuízos ao ambiente, reduzir o consumo, reparar os danos, né? Reintegrar, né? Fazer a reintegração em determinados ecossistemas, ou até sistemas, ou até biomas, né? Reciclar e, por último, reutilizar. Então, os 7 R's são muito importantes para trabalharmos paralelamente ao que chamamos de biodegradação. Ok? Tá legal? Então, vamos lá, pegue seu caderno, pega seu tablet, seu telefone celular, seu smartphone e vamos para os exercícios. Primeiro exercício, defina aí o que são produtos biodegradáveis, ok? Número 2, qual a relação de fungos e bactérias com a biodegradação? Tá legal? Exercício número 3, quais são os fatores abióticos que podem afetar o processo da biodegradação? Então, pH pode afetar, luminosidade, temperatura, umidade e assim por diante. Tá legal? Defina a biomineralização. Lembra da concha do molusco? Pode colocar também nos recifes de coral. Faça aí o mais amplo possível a sua resposta. Tá legal? Número 5. Defina o que é uma biotransformação. Tá joia? Beleza? Olha lá o número 6, que legal, ó. Cite 2 vantagens e 2 desvantagens da biodegradação. Não é só vantagem, vamos também estudar as desvantagens, ok? E número 7, escolha 3 dos 7 R's e explique-os, né? De forma ecológica. É legal fazer isso, fazer esse pensamento, essa devolutiva do que foi a aula de vídeo que você acabou de assistir, né? Então, olha, acabei por aqui. Um abraço a todos, né? Façam os exercícios. Na dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste mais um trecho, assiste aquele trecho que você ficou com dúvida. E um abraço para vocês e para toda a sua família. Até mais. Até logo.